Mais uma live, né? Oferecimento Metal Project, né? Sua história, sua narrativa super-herói, né? Vamos lá, começando, Instagram, iniciando a transmissão para as pessoas, né? Vamos nos ajustando, vamos tomando uma água. Tá meio torto, deixa eu ajustar aqui. Chegando. Marília já está ali online. Instagram integrando, entregando, né? Ou palavrinha complicada. Vamos iniciando os ajustes aqui. Isso aqui da câmera. Eita, tem fogos aí no fundo. Michael já entrou, mandou uma solicitação, deixa eu clicar, aceitar. Isso, já aceitei. Vamos ver, acho que... Michael, E aí? se ajustar aqui meu volume, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, bem Tá ouvindo claro. bem? Tô Aham. ouvindo bem também. Agora Ah, tá show de bola. De vez bom. em quando acontece assim, eu mando a solicitação pra pessoa, aí a pessoa mandou pra mim, aí os dois aceitam, aí não dá nada, aí vai mandar de novo, os dois mandam, aí no final fica enroscado, né? É, certo. O pessoal Começamos tá bem. chegando. Começamos bem, iniciamos bem. Boa noite pro pessoal que tá chegando aí já, né? Aos poucos o Instagram vai entregando a live aí pra todo mundo, né? Isso aí. Boa noite, Ô, Cavaleiros do Michael, Sci-Fi. ô, Michael, e aí, tudo certo? Em pleno sabadão? Live? Ah, tô descansado. Hoje deu pra dar uma Tá, relaxada. tá tranquilo hoje, né? Hoje tô. Ô, Michael, vamos começar aí com uma breve apresentação sua aí, mas bem breve, né? Senão já mata as perguntas que eu tenho aqui, né? Sim. Ah, tá, vamos lá. O que que eu posso dizer? Sou Michael Rosa, sou autor de ficção científica, e faço parte do selo Cyphers BR, né, que é um selo independente. Então, somos entre 8 autores independentes, mais chanceleres, que são os nossos parceiros diretos, né, de divulgação, e a gente também tem aí outras pessoas que nos apoiam, né, que são parceiros também para levar a nossa arte adiante. E, enfim, tenho 5 livros publicados, entre eles romances e noveleta, conto, e estou escrevendo meu próximo. E, enfim, vou deixar o resto para as perguntas. Senão já o livro tal, o livro tal, o livro tal, daí pronto, cara matou todas as minhas perguntas já daí. Ô, Michael, da onde surgiu a leitura para você, assim? Em que momento da infância que você começou a despertar o gosto pela leitura? Bom, o que eu me lembro das primeiras leituras foi de revista em quadrinhos mesmo, da Turma da Mônica. Na Uhum. verdade, não eram nem minhas, na verdade eram eu tinha sobrinhos que tinham uma idade muito próxima à minha, eles tinham 4 anos menos que eu, e a mãe deles, a minha irmã no caso, ela era professora de português, então ela desde cedo ela começou a comprar gibis para eles, e era lá que eu lia, né, que eu costumava ler mais quando eu era menor. Só que eu já tinha pego o gosto pela leitura na escola, assim, eu sempre, desde cedo, gostei muito, né? E ali era a minha fonte, né? A minha biblioteca era ir para casa da minha irmã para ler história em quadrinho. E aí depois, claro, daí depois eu fui conseguir na escola, né? Através da biblioteca da escola, comecei a pegar os livros lá e tal, e aí fui me aprofundando cada vez mais. Mas desde assim, muito pequeno, eu nem não sabia nem te dizer a idade, eu já peguei gosto por ler, assim, gostava muito.
Ah, que bacana, cara. Dá uma boa noite pro pessoal aí que tá chegando agora. Tô vendo uns boa noite aí também. Se o Michael quiser cumprimentar alguém aí, que o pessoal tá Boa chegando noite. aí. Oi, Cris. Oi, Henrique. Oi, Maísa. Oi, Vini. Coraline. Tudo bom, pessoal? Ô Michael, e a vontade de escrever daí? Em que momento? Você começou, porque tem a história sua da infância com as poesias. Você começou escrevendo poesia, como que foi esse seu processo na infância da vontade de escrever, né? Ah, sabe que existe uma brincadeira no meio gay que é a história do sair do armário, né? Que é quando a gente se revela para o mundo e a gente diz que a gente se assume, né? Nesse quesito da leitura, pode dizer que eu fui tirado do armário na coisa da literatura à força. Porque foi o meu irmão que pegou coisas que eu escrevia e que publicou no Jornal da Cidade, que era Tramandaí, uma cidade litorânea onde eu cresci. E aí eu devia ter 8, 9 anos, assim, quando ele pegou alguns poemas, claro, super... Não, acho que eu tinha uns 10 anos. Coisa de criança, assim, né? Mas ele achou bonito e tal, e foi lá, ele nem me avisou nada. Quando eu vi, ele trouxe a notícia. Mas não tinha pretensão, assim, de ser uma coisa para publicar nem nada. Até porque eu era muito pequeno, né? Eu só gostava de escrever. Então foi meio que... Foi no acaso, assim, para mim, né? Mas assim, no caso você escrevia pequenas poesias, né? E tipo, mas escrevia por escrever, vontade de escrever e tal, só que não tinha um intuito assim, vou mostrar para todo mundo, vou para mostrar para os colegas, alguma coisa assim. Não, para minha mãe só. Tudo que eu fazia eu gostava para minha mãe. Queria... Aham. sempre ficava assim super vidrado assim esperando a reação dela para as poesias, né? Então meio que foi uma, ela foi a minha leitora beta, porque através dela que eu ia, sabe, ajeitando assim, eu sentia porque ela não falava muito assim, ela não, né? Aham. Então ela só dizia, muito bonito, mas ela não dava muito detalhe até porque ela não era também uma leitora inveterada assim. Mas pelas reações emocionais dela, eu já vi, isso aqui fez mais sentido para ela, isso aqui Aham. eu vi que ela, né, brilhou mais o olho e tal. Então aquilo também foi me ensinando a como escrever e tentar tocar a minha mãe, né? Esse era o meu objetivo naquele momento. E a questão do jornal, então, foi totalmente. Você nem sabia, foi um acaso mesmo por conta do seu irmão ter colocado lá. Sim. O meu irmão, vamos dizer que naquela época ele foi o meu grande incentivador, porque além de ter feito Aham. isso, ele deu um caderno que eu tenho até hoje guardado ainda, onde eu comecei a escrever realmente essas poesias, porque antes eu escrevia elas assim, sei lá, botava Porque no caderno da escola. Aham. E aí ele me deu esse caderno capa dura, assim, um caderno bonitinho, assim, ele tinha uma capa, uma textura que ia do vermelho pro laranja, assim, uma coisa linda. E ali eu comecei a registrar todas elas, aí eu comecei a fazer de uma forma mais organizada, assim, né, as poesias naquela época. E o seu processo criativo nessa época da infância, como que era assim, a questão das poesias? Por exemplo, você estava andando, via alguma situação, ouvia algum lugar, e ia surgindo na sua cabeça, como que elas iam surgindo? Cara, é difícil dizer, porque eu sempre tive um mundo interior muito agitado. Aham. Como eu praticamente fui criado sozinho, assim, porque os meus irmãos mais velhos, eles todos já tinham saído de casa nessa época. Inclusive, esse meu irmão, ele era o próximo mais novo na fila, né? Mas ele tinha 13, 12, 13 anos mais que eu. Então, assim, ele já estava numa fase que ele estava já terminando lá o segundo grau, estava fazendo. Então, ele já estava num processo de sair de casa, assim. Acho que até nessa época até ele já tinha saído. Então, eu fui criado muito sozinho. Apesar de ser o último de 5 filhos, eu fui criado sozinho. E aí eu acabei desenvolvendo muito essa coisa de ficar imaginando coisas, porque era o meu jeito de me distrair. Eu não tinha Uhum. muitas amizades. Era uma cidade litorânea. Então, as pessoas, os meus amigos, a maioria deles acabava sendo de veraneio, né? Pessoas que vinham da cidade para passar o verão lá, com quem eu ficava durante aquele período das férias e depois durante o ano eu não tinha muitos amigos. Uhum. Então eu acabava tudo para mim era um exercício, era uma forma de me distrair mesmo, assim, escrever, né? E de fato eu sempre tive uma cabeça muito elétrica, assim, sempre me pulou muita coisa, assim. Então quase todo dia eu escrevia alguma coisa. Então, no caso, não era tão necessariamente por estímulos externos, né? Era mais mesmo porque formava na cabeça e pronto, vou escrever.
como é até hoje, assim, Aham. claro, bem, óbvio que a consequência é por causa de coisas que a gente vê fora, né? Só que essas Sim. coisas elas vão misturando na cabeça, assim, e aí quando elas saem eu já não sei, já não faço ideia de onde é que elas vieram, Da sabe? onde que veio? E o seu período da adolescência, você continuou assim aprimorando a poesia? Você passou a, por exemplo, fazer publicações em blogs, em locais assim já na internet? Como que foi esse momento assim? Eu acho que eu tive um hiato aí, que foi bem na fase da adolescência mesmo, que daí eu comecei a viver a minha vida, entrando na vida adulta ali, e aí eu comecei a me Aham. relacionar e tal. Então, assim, acho que eu deixei meio de lado a coisa da poesia por um tempo, parei de escrever mesmo. E aí eu só fui retomar isso já, assim, depois que eu já tinha saído de casa, que já estava trabalhando, mas como uma forma só de um escape para mim, assim. Então, mas eu só fui. Eu tive uma outra iniciativa de blog por uns tempos, assim, mas sempre eram coisas muito particulares. Eram blogs fechados, que só eu tinha acesso normalmente. E, e aí, aos 24 anos, que eu fiz a primeira publicação, mas aí não eram poesias, né? Eram mini contos. E Essa aí, sua primeira. Deixa eu só, já entrando nesse assunto da sua primeira publicação. A primeira foi o livro. Cadê? Eu tinha até anotado ele aqui, que é Comédias para ler da privada. É isso? isso. Como Esse que, título assim, ele era como que meio que uma surgiu essa? paródia Aham. para um escritor que eu respeito muito. Né? Como que surgiu assim? Vou publicar um livro. Da onde que surgiu essa vontade? Primeiro eu tinha escrito esses contos, assim, eles foram, eu acho que foi num verão, assim, que eu desatei a escrever e não parava mais. Comecei a escrever um atrás do outro, esses continhos. E aí eu acho que na metade, assim, do que eu tava escrevendo eles, foi que eu pensei, assim, acho que eu vou juntar um pouquinho mais deles e vou publicar. Vou fazer essa experiência, sabe? Primeira vez, assim. Isso eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 24 anos. E aí eu comecei, aí eu escrevi, acabei escrevendo 36 desses mini contos. Não eram contos de ficção científica ainda na época, eram contos do cotidiano, assim, tinha uma coisa meio que de ironizar o cotidiano, que é uma linha que o Luiz Fernando Veríssimo, né, usa na escrita dele, que no fim esse livro ele acabou sendo uma espécie de homenagem para ele, né? Uma homenagem ao Comédias da Vida Privada dele. E, claro, de uma forma muito mais imatura, assim, né? Eu ainda estava. Foi a primeira vez que eu fui publicar uma coisa até fora da poesia também, que era onde eu estava mais acostumado a escrever. E foi uma experiência legal porque eu pude aprender muita coisa ali. Depois eu te conto as coisas que eu aprendi. Viu, Michael? Mas assim, como que você, por exemplo, beleza, eu quero fazer a publicação. Como que você fez essa análise assim? Eu vou partir para uma editora, eu vou partir independente, o que é necessário para se produzir um livro? Como que foi a sua análise, as suas escolhas em relação a isso? Sim. Naquela época não era como agora, né? Não era tão fácil a gente publicar de forma independente. E não tinha essas plataformas, não tinha Amazon, não tinha Wattpad, não tinha nada disso. Então, assim, o único jeito de fazer as pessoas te lerem era publicando o livro físico mesmo, né? Uhum. E aí tu tinha que buscar esse tipo de editora que fazia esse trabalho de impressão e divulgação, né? Que foi a minha primeira cilada literária. O que aconteceu? Eu tava a fim de publicar, ok, procurei uma editora, uma editora pequena aqui de Porto Alegre, para fazer uma tiragem. Elas, além de fazerem, né, a publicação, diagramação, fizeram todo o trabalho assim de construção mesmo para imprimir o livro. Eles também seriam responsáveis pela divulgação e pela distribuição do livro. Mas assim, me cobraram, eu juntei uma grana na época para pagar. Não foi uma grana muito alta porque não foram tantas impressões assim e o livro era pequeno. Mas, né, juntei ali uma grana para poder fazer e foi uma experiência legal assim de poder ter o primeiro livro na mão e tal. Só que o livro ficou, não teve trabalho depois da editora de fazer divulgação, não teve nada assim.
E os livros que eles distribuíram em livrarias, o que venderam, eu nunca vi retorno disso para mim. Eu só conseguia ver das cópias que ficaram comigo, que eu dei um jeito de vender. Aí eu fiz, na época, um evento, fiz um lançamento lá em São Leopoldo, que era a cidade que eu estava morando na época. Chamei todos os amigos, familiares, chamei uma galera. Mas era uma coisa, assim, bem experimental mesmo, né? E quando você procurou a editora, você tinha ideia de média, de valor que eles cobrariam, assim, uma base em relação a outras editoras? Ou não? Ou às vezes você achou que era uma coisa muito barata e chegou lá e viu que, rapaz, o trem é meio salgado, assim, será que vai valer a pena? Será que não vai? Como que foi essa sua análise? Ou realmente foi no chutômetro mesmo? Ah, eu vou ver aqui, vou fazer, vamos ver o que acontece, como que foi? Sim. Eu procurei algumas editoras na época e fiz alguns comparativos. Essa editora em particular foi uma que se empolgou muito, assim, né? Só que hoje eu penso assim, será que se empolgou por causa do, né? Viu que eu tinha... Porque eu era jovem, estava louco para publicar, queria ver aquilo, né, pronto. E eu acho que essa pessoa que era responsável pela editora, uma editora que nem existe mais, acho que meio que usou isso, sabe? Assim, bah, eu tô vendo que esse guri tá super empolgado para publicar. E ela realmente demonstrou muita empolgação pelo texto, mas hoje em dia, quando eu olho para ele, eu não sinto. Então eu fico meio na dúvida, assim, de o que motivou realmente. E hoje, assim, porque essa questão da editora, sempre a gente, quando entra em alguns grupos, tudo, a gente ouve casos, né, de decepção de pessoas que investiram muito, que a editora prometeu, Sim. que resolver, como é que o livro seria vendido em todos os lugares e tudo mais, e a pessoa acabou se frustrando. Você acha que hoje isso é uma coisa que ainda existe muito, ou já deu digamos assim, uma separada boa, assim, na quantidade de editoras que só querem tomar o dinheiro da pessoa que está fazendo a primeira publicação? Eu acho que tem bastante. Tem bastante editoras que trabalham assim, que eu acho que nem deveriam ter esse nome, mas, assim, uma coisa que eu já digo de cara, assim, para qualquer pessoa que quiser publicar, assim, se a editora quiser te cobrar para imprimir o teu trabalho, não espera nada. Não espera nada. Porque a maioria desses casos o que elas fazem é te entregar o livro na mão e tu te vira, né? Ou em alguns casos elas vão fazer a divulgação e tudo. Só que assim, o cenário ideal é quando o teu livro é uma aposta da editora. Porque ela é que tem o domínio dos meios de comunicação, das formas de chegar, para fazer o teu livro chegar em um lugar. Né? Ela que tem as parcerias com as grandes livrarias, né? Então, assim, é um caminho que se você quiser publicar por editora, é melhor que você tente mandar seu manuscrito para uma editora grande ou uma que pelo menos tenha condições de assumir esse trabalho, né? E que compre esse risco junto com você. Se você tiver que tirar do seu bolso, acho que você tem que fazer isso consciente de que talvez aquilo vai ser uma coisa mais para maciar seu ego de ver um livro impresso do que de realmente fazer algum sucesso com ele, né? Porque aí esperar da editora por isso, porque ela já ganhou dela, né? Ela já garantiu. Uhum. E como que, em relação a isso, da questão da editora, como que você vê a autopublicação? Você vê que é uma forma do autor ele ser, primeiramente, mais barato e até mesmo ele ter total domínio sobre tudo que vai acontecer com a obra dele? O que você acha disso? Eu acho que sim, eu acho que isso também depende muito da intenção do autor, né? Assim, se é um autor que ele quer apostar alto e quer pensar assim, não, eu quero ser publicado por uma grande editora que vai me distribuir, que muitas pessoas vão me conhecer. Ok, esse é um objetivo justo e que eu acho que ele deve buscar mandar os manuscritos deles para várias editoras até que uma, né, se apaixone pelo trabalho dele e queira realmente bancar ele. Mas eu acho que para muitos autores, talvez o caminho, se eles quiserem fazer um caminho consistente, né, como autores independentes, eu acho que é legal. Assim, eu tenho gostado do caminho que eu estou trilhando dessa forma. É devagar, com certeza é muito mais complicado de você chegar nas pessoas. Mas, assim, as pessoas que hoje me acompanham são pessoas que realmente gostam do meu trabalho, que me conheceram por indicação de alguém que indicou para outra. Então, assim, são leitores fiéis, né? São pessoas que realmente estão comigo, assim. E eu prefiro isso, né, do que ter uma coisa espalhada que daqui a pouco, se a editora não quer mais investir em você, você fica meio que na mão dela, né? Por exemplo, nesses 2 anos eu publiquei 5 livros. Eu tenho certeza que se fosse uma editora, não teriam saído esses livros.
porque eu teria que esperar até chegar a minha vez de novo, que provavelmente ela teria outros autores para quem ela teria que dar atenção, né? Até que o meu livro, algum outro livro pudesse ser publicado. E talvez histórias minhas que eu queria muito que tivessem, que as pessoas lessem, não teriam acontecido por uma razão ou outra, por a editora achar que não é comercial, né? Então acho que tem esses dois vieses. Se você alguém que tem uma visão e quer ser comercial, buscar uma editora é o caminho. Agora, se você não tem essa preocupação tanta, né, de vender muito livro, aí eu acho que a publicação independente pode ser uma solução legal. Uhum. Bacana. Agora entrando um pouco na sua parte da formação Dando umas superior, travadas. entrando agora um pouco na sua parte da formação, você é formado em marketing, né? Isso? Sou formado em marketing, tenho um MBA em gestão de pessoas e também uma especialização em antropologia. Essa questão do marketing, em que momento que entrou para sua vida? Assim, foi no ensino médio? Você tinha pensado em outras faculdades, outros cursos? Como que foi acontecendo isso? Então, eu comecei a trabalhar cedo. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar, 16 para 17 anos, e eu já comecei a trabalhar com comunicação. Eu sempre me dei bem nessa área, assim, sempre gostei muito da área da comunicação, então desde cedo eu comecei a trabalhar com isso. E acabou que hoje, até hoje é a área que permeia tudo que eu faço. Então, por mais que eu tenha experimentado outras áreas de trabalho, a comunicação sempre fez parte, né? Só que assim, quando chegou na época de fazer a faculdade, eu tive que me virar sozinho, assim, eu não tinha apoio da família para pagar um curso. E eu acabei deixando para mais tarde, assim, para eu poder finalizar minha formação superior. Então, quando eu tive condições de fazer, eu tinha a opção de fazer publicidade e propaganda, que seria o caminho mais óbvio, por eu já trabalhar, na época eu já trabalhava em agência de propaganda, né, na área de criação, de redação e também em algumas coisas de direção de arte. Mas eu achava que eu precisava de uma base que a faculdade me trouxesse coisas novas, que eu achava que a publicidade talvez não fosse trazer. Porque eu já tinha experimentado bastante como é que era o trabalho no dia a dia de uma agência, né? Uhum. E aí foi que eu decidi, não, eu vou trabalhar, vou fazer uma faculdade de marketing, porque vai me trazer um viés mais estratégico, né? De enxergar o que vem antes da comunicação, né? O que vem sobre posicionamento de produto, posicionamento de marca, entender um pouco mais quando chega na publicidade, teve muita coisa que veio antes, né? Muito, muito penso antes, muita estratégia antes. Então eu queria entender dessa parte, até porque seria uma base também que me ajudaria na parte de administração também, né? Eu sempre tive um espírito mais empreendedor, assim, então isso também justifica a questão de eu ser um escritor independente. Eu tenho a minha própria empresa e tal, então isso também me ajudaria, né? A ter uma visão Uhum. mais de negócio também das coisas. E como você iniciou já trabalhando nessa área já bem próxima, digamos assim, né? Bem na área relacionada, o seu aprendizado, porque como você fez a faculdade depois, o seu aprendizado era mesmo na prática, tipo assim, beleza, vamos fazer um banner, vamos ver como é que faz um banner. Era mais ou menos assim, desse jeito? Então, eu aprendi na prática mesmo antes de chegar na faculdade a fazer a parte de comunicação, eu já dominava. Até antes de fazer a faculdade, eu tive um curso que chama Escola de Criação da SPM, que era uma empresa que eu trabalhava que patrocinou esse curso para mim. Eu trabalhava no marketing numa empresa já, né, desenvolvimento de materiais gráficos. E aí eu fiz esse curso que me ajudou muito até a entender a comunicação de um ponto de vista mais tático e estratégico também, assim, né, de trabalhar outras coisas que não só o visual ali. Então isso foi muito legal, esse curso me ajudou bastante. E eu aprendi mais na prática mesmo a parte da comunicação, e quando eu fui fazer o marketing, era mais para poder ir para esse lado da consultoria, que é o que eu presto hoje. Para poder ter Aham. um pouco mais de base para oferecer a consultoria de marketing, né? De identidade visual que eu trabalho hoje. Assim. E quando você iniciou a faculdade, assim, muitas das matérias você, tipo, por estar lidando na prática, muita coisa assim, você já, pô, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Ah, aquilo ali é novo, mas não é tão fora do que eu já estava fazendo. Como que foi a sua visão, assim, em relação à faculdade? Atendeu às expectativas, assim, do realmente do conhecimento novo? Opa, isso aqui é muito interessante. Como que foi esse... Olha, eu considero a minha faculdade um pró-forma para poder avançar assim na minha carreira, né? Eu precisava ter uma formação que
ok, eu sei fazer muito bem isso, mas não adianta fazer muito bem se eu não tenho uma base, se eu não tenho um canudo na mão, né? Então, claro que teve vários conhecimentos que me ajudaram, mas realmente, assim, na prática eu aprendi muita coisa. Eu sempre fui muito autodidata para várias coisas. Então, assim, mesmo eu não tendo feito, assim, eu estudava da minha forma, né? Então, eu acabei aprendendo muita coisa mesmo. O que realmente fez diferença para mim foi o que eu fiz depois da faculdade, né? Que foi a pós-graduação e tal. Que aí sim eu fui entrar numa área que me interessava também e que eu gostaria de aprender coisas novas, né? Que era a parte de gestão de pessoas, a parte de lidar com questões mais psicológicas, inclusive, dentro das empresas, né? Que é o que também me deu base para o que eu vim desenvolver de trabalho depois. Ah, bacana. Ô, Michael, acho que mandaram uma pergunta aqui. Deixa eu ver, É. deixa eu clicar aqui, deixa eu ver como é que é. Vamos ver da Cláudia Lina Farias. Ela perguntou assim: os e-books vendem mais hoje em dia ou ainda prevalece o livro físico? Qual é o melhor para o autor? Vou deixar essa aí para você responder. Ah, é tendência. Para mim, totalmente e-book. Hoje, 99% das minhas leituras são por e-book, por comodidade mesmo, né? Eu até tinha até ano passado eu tinha o Kindle da oitava geração, aquele mais simplinho. E aí ano passado eu vi, não, cara, eu tô lendo demais em Kindle e eu praticamente só tô lendo aqui. Aí eu comprei um com iluminação para poder ler melhor, né, com uma telinha um pouquinho maior, Uhum. porque eu leio muito mesmo e no Kindle os livros eu tenho poucos livros físicos em casa porque eu fiz várias mudanças nesses anos de vida e eu tive que me desfazer de muito livro. Então, até por isso, assim, eu optei por não comprar mais livro físico. Então, os que eu tenho hoje em dia são os que eu ganho. Eu não compro mais, porque assim, se eu precisar me mudar de novo, vai ser muita dor no coração ter que me livrar dos livros. Então, eu prefiro ter eles assim. Aham. Eu ia até comentar isso, a outra live que eu fiz com a Eve Maciel, ela falou disso, né? Da questão assim, que ela tem muito livro e quando ela faz uma mudança, rapaz, diz que é uma trabalheira, que não é fácil. Exato. Agora, só complementando aqui um pouco da pergunta da Cláudia, até mesmo com outros autores que eu venho falado, né, Michael, eles falam que para o autor que está começando, o autor independente que está iniciando, o e-book é uma forma mais interessante de iniciar essa apresentação, né? Porque o que o pessoal vem falando? Que, primeiramente, eles leem o e-book, né, por conta de ser mais acessível, e se gostar, aí sim parte para a compra do livro físico, né? Mas propriamente mais para ter né, uma coisa como, eu quero ter o livro físico e não Uhum. iniciar a leitura através dele, né? A leitura já foi feita através é, do livro digital, né? Sim. Pessoal, quem quiser mandar mais perguntas, pode enviar aqui, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai abrindo aí e vai lendo as perguntas, né? Ô Michael, eu estava olhando o seu site, o Design Cultura, isso, né? Design cultural. Aham. Nele lá eu estava vendo que não é só, você explicou um pouco, não é só uma questão de criação de identidade de marcas, né? O que mais que são as prestações dos seus serviços hoje que você atende lá pelo site, a sua consultoria? Uhum. Sim. Acho até que um slogan que eu uso lá, ele traduz bastante isso, que é identidades são feitas de histórias, né? Então, assim, o que eu gosto é de pensar nas identidades corporativas a partir da cultura que elas têm. Porque eu acho que a gente tem que ter essa afinação, né? De o que você está transmitindo, o que está transmitido para o mundo, tem que ter a ver como é que as coisas funcionam lá dentro, né? Então, eu trabalho tanto com desenvolvimento de cultura organizacional, né? Onde eu vou entender como é que é a cultura daquela empresa, entender como é que aquela empresa pensa, para poder destacar as coisas que podem ser vendáveis, vamos dizer assim, daquele negócio, né? O que são os pontos positivos aqui e que eu percebo não só no discurso que o cliente vende, mas também em como as pessoas que trabalham lá no dia a dia percebem a empresa, né? E aí eu ajudo a captar essas coisas para gerar essa identidade. Então a parte do design, ela acaba sendo a pontinha do negócio, né? Começa primeiro com essa investigação, assim, de quem é aquela empresa para poder aí sim traduzir de uma forma que faça sentido para as pessoas, né? Para que o público o consumidor dela, né? Geralmente ela tendo mais negócio que atende negócio, né? Negócio B2B. Mas que o seu cliente consiga te entender e que faça sentido para ele te comprar, né? E aí, isso é um trabalho um pouco mais complexo do que só fazer a comunicação.
Então, no caso, essa consultoria é muito mais do que toda a estratégia de marketing. Tem toda a questão de análise da empresa. No caso, você entra naquela parte de missão, valores, essas regrinhas aí que o ambiente hoje corporativo eles acabam adotando. Você entra em todos esses assuntos? Não, só por entendimento, sim, né? Porque eu acho que para poder gerar o resultado eu preciso passar por eles. Eu faço um trabalho de geração de propósito, né? De entendimento do propósito da empresa, que é uma coisa um pouco mais pro lado da cultura mesmo, né? De o que a empresa quer entregar para o mundo de uma forma ampla, né? E isso ajuda também a desenvolver depois a comunicação. Então é um caminho assim. Eu primeiro olho para a cultura, não entro nessa parte da estratégia de negócio, né? Que é missão, Aham, visão, valor, aham, aham. mas a cultura, que é assim, como a empresa funciona, né? Quais são as práticas culturais que eu tenho aqui e quais delas eu posso usar para me comunicar, para mostrar para as pessoas que isso aqui é o que eu tenho de bom, né? Esse é o caminho. E nessas consultorias, no caso, é que hoje, por conta da pandemia, muita coisa ficou remota, mas você fazia muita visita nas empresas, de, tipo, olhar tudo, olhar a empresa como um todo, fazer uma análise nesse sentido? Desculpa, Acontecia pode isso? repetir? No caso da sua consultoria, hoje, por conta da pandemia, muita coisa acabou ficando virtual, né? Mas você Aham. chegava a essas consultorias, você ia presencialmente, olhava os ambientes da empresa, tudo, para poder fazer essa sua análise? Foi mais difícil fazer isso, era bem pouco esse tipo de trabalho. Mas como também tinha uma necessidade de design muito grande, assim, de negócios, acabava que muitas coisas não era necessário, assim, né? Mas mesmo Uhum. assim, eu fiz vários grupos focais, por exemplo, onde eu tinha que reunir lá 8 até 12 pessoas para conversar, e eu fazia online. Facilitação de grupos, assim, né? Onde eu colocava as pessoas para conversar sobre a empresa e fazia pela internet, funcionava super bem. Ah, que bacana. Eu vi nos seus cursos a questão até mesmo de antropologia, isso? Isso, aham, aham. Tá, então, antropologia, qual mais os cursos que você falou? Cara, que é bastante coisa. Eu vi lá no site lá, é bastante coisa. Sim, eu trabalho facilitação criativa, a Aham. psicologia do consumo, teve várias coisinhas menores assim que foram complementando o conhecimento, né, design thinking, mas para a parte da parte acadêmica foi a graduação em marketing, esse MBA em gestão de pessoas, né, que voltou mais para a visão de negócio. E aí a antropologia foi uma coisa que eu fiz depois durante a pandemia, que tinha um pezinho no meu negócio e um pezinho na escrita, né? Que era uma coisa assim, que era mais uma paixão minha de entender a cultura humana mesmo, assim. Que eu acho que isso me ajudou muito a pensar, abrir a cabeça mesmo para quando eu fosse escrever. E deixa eu te perguntar outra coisa. Nesse contato que você tem com as empresas, você acha que hoje em dia, né, cada vez mais elas têm uma preocupação maior com a questão do colaborador, com o intuito assim da empresa num contexto geral, sem ser aquela coisa só focada em, tipo assim, a gente precisa ter lucro no final do mês. Você acha que está tendo uma mudança de visão por conta dos diretores, sócios, enfim, a parte de cima lá? Como que você vê isso? Aparentemente sim, mas eu tenho muita desconfiança com isso. Eu vejo que existe muito esse discurso, assim, né? Porque a gente quer fazer coisas. Só que quando você vai ver na prática, no dia a dia, na cultura mesmo da empresa, essas coisas, boa parte das vezes, elas não se traduzem. Então, eu acho que tem uma coisa assim, é bem como teve a época do greenwashing, né? Que as empresas, assim, todo mundo era sustentável, né? Quando esse então, é a mesma coisa em relação a isso. Hoje, todo mundo está preocupado com o bem-estar do colaborador e tal. Só que eles são preocupados, assim, principalmente empresas de tecnologia, né? Dando todinho para o funcionário, sabe? Dando Uhum. cerveja todo dia. Então, eu acho que está muito no discurso e em práticas superficiais isso. Eu fico bem desconfiado assim quando eu vejo esse tipo de coisa. Assim, eu acho que sim, do discurso isso está mudando, mas eu acho que demora muito ainda para que isso realmente seja uma realidade. Até porque a lógica do nosso mercado, a lógica do consumo, ela dificilmente vai trazer para esse caminho, assim, porque do fim das contas o que importa é o lucro. Não tem jeito. Uhum. E você acha assim que nem fazendo essas consultorias e tudo mais, você acha que hoje para essas empresas aí, porque eu vi que são vários nomes assim muito conhecidos ali que você presta consultoria, né?
Você olhando como consultor, você acha que hoje essas empresas, elas, por conta de cada vez mais ter essa questão da comercialização pela internet, prestação de serviço pela internet, as pessoas cada vez querendo fazerem os seus próprios horários, você acha que é mais difícil para essas empresas fazer uma retenção de bons profissionais? Ah, tá sendo bem difícil. Mesmo empresas grandes, assim, tá sendo difícil, porque primeiro porque existem mais alternativas, né, quando a pessoa pode trabalhar de casa, né, e mesmo com o fim da pandemia, mesmo que termine, né, todo esse processo, muita gente já percebeu que pode trabalhar dessa forma. E eu acho que tem uma questão geracional muito forte aí, que as pessoas, os jovens hoje, eles não se apegam mais tanto a essa coisa da marca, né? Então, assim, não é porque é uma empresa grande, uma empresa consagrada, né, entre aspas, que eu vou querer trabalhar lá. Eu quero trabalhar em um lugar que me dê propósito. Quero trabalhar em um lugar onde eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa pelo mundo. Essa é a visão do jovem hoje em dia, né? Então, é mais difícil, porque alinhar essas coisas, né, o meu propósito pessoal com o propósito da empresa, não é nada fácil e nunca vai ser 100%, né? Até chegar um momento que daqui a pouco o jovem vai perceber, e o que acontece muito, que o melhor para ele é empreender seu próprio negócio. Então, hoje a gente vê muito jovem empreendedor porque tem a sua visão de mundo muito bem estabelecida, assim, né? Ele entende o mundo da sua forma e acha que nenhuma empresa vai conseguir traduzir aquilo do mesmo jeito. E isso que eu te perguntei é porque eu tinha visto alguma matéria, alguma notícia que falam assim, quando, por exemplo, grandes corporações, por exemplo, o Google da vida, alguma coisa assim, quando eles veem startups que podem ser prodígio, eles têm que comprar porque eles não dão conta de contratar as pessoas que estão trabalhando nela não querem ser contratáveis, digamos assim. Eu acho que isso se Uhum. reflete muito o que você acabou de dizer, né? Às vezes a pessoa ela abre o negócio, uma startup de um jeito e tudo mais, ela chega no ponto, não, se você quer isso que eu estou fazendo, você tem que comprar todo esse projeto, né? E não simplesmente que você vai achar que você vai me contratar, né? Eu acho que tem Isso. muito disso, né? Tem. Eu acho que é isso. E também a gente foi trazendo um discurso, eu acho, meio corporativo mesmo, né? Da coisa do propósito. E eu acho que acabou criando um monstro. Porque as pessoas, né, se apegaram muito a essa ideia de assim, eu preciso cumprir o meu propósito, fazer uma entrega que é só minha. Eu acho que em épocas de crise não dá para levar muito para esse lado, assim, também. Em épocas de crise Aham. não adianta você querer cumprir um grande propósito, porque tem coisas que vêm antes. Então nós estamos numa época que não dá muito espaço para esse tipo de coisa. Mas acho que tem gente que ainda se ilude um pouco, assim. Aham. Michael, voltando à questão da escrita. Em 2019, você passou a escrever ficção, né? Esse momento antes do 2019, como que estava a sua escrita? Você falou dos outros livros que você publicou, eles vieram depois desse início da ficção ou antes você estava escrevendo alguma coisa, ficou meio parado? Como que foi o momento antes desse início da ficção? Sim. Bom, como eu falei, eu tive um hiato, né? Que foi, primeiro até a publicação do primeiro livro, que eu fiquei um tempo sem escrever, depois publiquei aquele, isso foi bastante, acho que foi em 2004. E aí depois eu voltei a escrever os meus poemas, só que mais desconstruídos, aí eu tinha um blog onde eu colocava, mas também sem o objetivo de publicar. Na verdade, para ser bem sincero, assim, eu odeio ler poesia, não gosto. Eu escrevia Você porque era uma forma. escrevia e você escrevia e não gostava de ler. Não gostava de ler, não gosto de poesia, não gosto de ler poesia. Mas eu gostava, mas era uma forma de me expressar e por isso mesmo eu não publicava, porque eu achava que todo mundo ia odiar, porque era uma coisa tão. Era uma forma de eu poder dar vazão para coisas minhas, assim. Então eu não queria que ninguém lesse aquilo, sabe? Não é que eu não queria que ninguém lesse, mas assim, não era uma coisa que eu. Com certeza não seria uma coisa que eu ia publicar. Era uma coisa que eu queria deixar ali Aham. para que talvez os próximos tivessem acesso. E, e aí, mas aquilo sempre assim, né? Tocando dessa forma. Nesse meio tempo, eu comecei a escrever, acho que umas duas ou três versões de livros que iam mais pro lado da fantasia, porque era uma coisa que estava muito em voga na época, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, isso tava muito no imaginário popular, estava muito forte isso, né? Então isso me estimulou um pouco a escrever. Eu comecei algumas histórias, mas eu via que aquilo não me prendia. Eu escrevia e aí chegava um determinado ponto que aquilo não me. Eu não tinha vontade de ir adiante, sabe? De terminar essas histórias.
E aí acabei Aham, deixando conclui. elas de lado. Isso. Acabei deixando elas de lado. E aí, quando eu fui escrever o primeiro livro agora, em 2021, que foi a Vespa Esmeralda, aí foi que eu percebi assim, cara, é isso aqui que é a minha vibe, sabe? Eu vou escrever o que eu tenho vontade de escrever, uma coisa que eu tenho vontade de escrever até o final. E aí que eu descobri que o meu chão era a ficção científica, porque aí eu vi que ali realmente eu estava me sentindo em casa. Mas essa questão de ter iniciado a ficção foi meio que nos testes, né? Como você falou que escrevia os. Foi tipo assim, bem no teste, esse gênero eu não gostei muito. Peraí, eu comecei a escrever uma ficção, esse negócio aqui é legal, e foi mais ou menos assim, meio que dessa forma? Foi mais ou menos assim. É porque assim, eu sempre consumi um pouco de tudo, assim, né? Eu gostava de ler tudo Uhum. que era coisa, eu gostava de ler suspense, gostava de ler fantasia, ficção científica, várias coisas. É, inclusive dramas, outras coisas assim. Então, era natural para mim me experimentar em gêneros diferentes. Tanto que hoje, se você for ler qualquer livro meu, dessa minha nova onda, assim, da onda de ficção científica, você vai ver que tem várias coisas ali que vêm de outros universos, que vêm de outros gêneros, né? Então, eu exploro muito suspense e thriller. Tem livros meus que são bastante dramáticos, né? Que tem uma coisa muito mais assim, embora esteja no cenário de ficção científica, ele fala sobre a vida moderna, né? Ele fala sobre os dilemas que a gente passa, sobre questões de consciência. Então, acaba que em alguns momentos até terror também. Então, tem outras coisas que pintam também as minhas histórias, né? A ficção científica é a espinha dorsal, mas acaba que É a outros gêneros base, influenciam. aham. É a base, mas daí por cima você vai estruturando com outros gêneros, né? Tipo assim, vai fazendo essa ramificação, vai juntando tudo, né? Isso, isso. Antes de eu entrar na próxima pergunta, eu tô vendo aqui que tem duas perguntinhas, né? Deixa eu ver. A Cláudia mandou aqui também, mandou como surgiu a ideia para escrever Sono dos Justos. Achei genial o conto. Sono dos Justos nasceu de uma inconformidade, se eu posso usar essa palavra, que eu tenho com a fé humana. Eu respeito todas as fés, eu acho que assim nenhuma religião é melhor ou pior do que a outra, e também a pessoa não ter uma religião também para mim não é nenhum problema. Só que eu acho que as pessoas colocam muito da vida delas na mão da religião. Então acaba que o teu destino é determinado por aquilo que diz a tua religião ou o teu Deus. Então, o Som dos Justos foi uma forma de criticar isso, de mostrar que às vezes as consequências de deixar as tuas mãos, o teu destino nas mãos de Deus podem ser bem trágicas. Deixa eu ver, tem mais uma. Eu tinha visto aqui que mais uma perguntinha. Ah, aqui, mais uma. O pessoal da Cyphers, né? Comandante Vespa deixou a poesia e abraçou a ficção científica. Você lia muita ficção antes, Michael? Tá passando um helicóptero aqui agora, só um momento. Vou fechar a porta aqui. Como é que ele falou? Que eu deixei a poesia ali. E abraçou a ficção científica, né? Aí perguntou se você lia muita ficção antes. Pior que não, eu não lia muito nessa época. Assim, na época de adolescente, o que eu lia mais eram histórias de mistério e de investigação, de suspense. Era o que eu lia mais quando era guri, assim. Só que eu assistia muita ficção científica. E eu era fascinado. Eu acho que eu não sei por que assim, eu não tive acesso assim muito na época, eu não sabia nem onde buscar ficção científica, então eu não sabia que livros eram bons, quais eram os bons autores de ficção científica. Mas eu já era, por exemplo, apaixonado por Philip K. Dick e não sabia, porque eu amava os filmes que eram inspirados em livros dele. Então, hoje eu leio muita ficção científica, no meu site eu tenho mais de quase 80 resenhas de ficção científica lá, porque eu percebi que ali estava muita coisa que eu sempre fui apaixonado, mas que eu descobri pela tela, eu descobri no mundo cinematográfico, né? Então, não lia muito, mas consumia muito através da televisão e do cinema. Você já entrando
nesse assunto aí da ficção, da questão dos filmes e tudo mais. Você acha que tem muitos gêneros literários assim que eles se despertaram, digamos assim, para o público por conta de produções audiovisual, digamos assim, tanto de filmes como de séries, que daí você, opa, peraí, o pessoal gostou desse filme e tal, daí passou a querer ter o interesse de ler esse tipo de gênero. Como que você vê isso? Eu acho que não só para leitura, mas como para escrita também. Isso influencia bastante. Por exemplo, hoje eu tenho percebido que tem bastante gente querendo escrever ficção científica. Porque o cinema tá, de novo, tá numa onda forte de explorar a ficção científica. Séries, tem muita coisa surgindo. Então eu tô vendo muita gente lendo e muita gente também querendo escrever isso. Porque, de novo, é um gênero que tá. São ondas, né? Eu acho que tem os momentos, assim. Provavelmente vai ter um momento que a fantasia vai vir forte de novo. O suspense também. O suspense, eu acho que o terror. Hoje, dois gêneros estão muito fortes: terror e ficção científica. Esses são dois, assim, que eu vejo que as pessoas estão lendo bastante, estão buscando bastante. Porque tem uma influência aí sim, desse mundo cinematográfico, enfim. E já aproveitando a minha pergunta aqui, na sua escrita da ficção, você acaba consumindo conteúdos assim de tendências para o futuro, esse tipo de coisa, assim, sabe, coisas de produtos que saem para lançamento, pesquisas que estão fazendo, você consome esse tipo de material? Eu consumo, mas não é de forma ativa. Eu tô sempre com a antena ligada. Então, assim, eu não vou entrar no site de tecnologia, por exemplo, para buscar para ver o que está acontecendo. Aham. Só que, assim, quando eu vejo uma coisinha, aquilo lá já cola em mim. Eu vejo uma coisinha no Instagram, sei lá, uma propaganda de um produto no Instagram, aquilo já fica na minha cabeça. Ou eu leio uma outra ficção científica de outra pessoa que citou lá um dispositivo. Ou vejo uma notícia, sei lá, que às vezes aparece, tem o Google Notícias ali, que vai sugerindo notícias. Uhum. Como ele já sabe que eu gosto dessa área, e de vez em quando ele traz coisas, né? Então, às vezes me chama a atenção, olha, quero ver mais isso aqui. Então, sim, eu acabo absorvendo, mas é muito orgânico esse processo, assim. Eu vou conforme as coisas aparecem para mim mesmo. Aham. E a sua ficção, ela é aquela ficção que é mais assim, só do. Estamos nos tempos atuais e tem algumas tecnologias a mais, ou é uma coisa puxada, futurista mesmo? Como que a sua escrita é? Em que momento assim do futuro que ela é baseado tecnologicamente? Assim, eu gosto de me experimentar bastante, na ficção científica mesmo, assim. Então, eu tenho histórias que são altamente tecnológicas, como Comédia e Vidro e Leon, e tenho outras que são histórias do cotidiano, que se passam hoje, no momento, né, no agora, e que não abordam tecnologia, que falam sobre outras coisas. Porque eu não quero ser um autor de um subgênero só, sabe? Eu sei que eu sou autor de ficção científica. Como gênero, esse é o meu Uhum. chão. Mas dentro da ficção científica, eu não gosto de me prender. Nem no estilo da minha escrita. Então, as pessoas que leem dizem que eu tenho a minha marca já, que elas conseguem identificar, mas elas também podem ver que cada livro meu tem uma abordagem um pouco diferente, eu falo de coisas diferentes, porque não sou muito chegado em comodismo, assim, sabe? Não gosto de ficar na mesma linha. O que, por exemplo, coisas tecnológicas que eu joguei no Comédia e Vidro, talvez eu nunca vá mais usar em outros livros. Porque, tá, ok, essa ideia já saiu, agora eu quero inventar uma coisa nova, sabe? Quero inventar Uhum. outras coisas. Bacana. Tem mais uma perguntinha aqui, vamos ver o que que mandaram. Aqui o André mandou, o que que ele perguntou? O helicóptero que passou aí agora é parte da próxima ficção científica que você está escrevendo? Foi um spoiler? Não, esse é do Sono dos Justos. No Sono dos Justos. Mas eu acho que É, saber alguma coisa sobre o que eu estou escrevendo. Tô no começo ainda. Eu sou que nem a Liliane, ela falou na live dela, eu concordo muito. Assim, eu não gosto de falar muito sobre o que eu estou escrevendo, porque eu tenho o perigo de pegar ranço. Então, eu prefiro não falar muito sobre o que eu estou escrevendo agora. E só quando eu tô com certeza de que, assim, tá, eu vou publicar, aí eu começo a falar mais da coisa. começa a soltar uns pequenos spoilers. Aí quando eu tô chegando no finalzinho, eu penso assim, tá chegando onde eu quero, aí eu começo a falar. Senão, eu não falo, porque senão é capaz de eu chegar na metade e achar, tá, não quero mais. Ali, Se desanimar. aham. Michael, e como que é seu processo assim da divisão do tempo com o trabalho, com a sua escrita? Como que você controla os seus horários? Todo dia você escreve um pouco? Tem dias que
você estoura horário? Como que você faz, assim, a sua repartição do tempo do dia? Então, eu sou super disciplinado com o tempo. Eu preencho todo o meu tempo com coisas úteis, assim, para mim, né? Coisas que eu curto fazer. Então, eu tenho meu tempo de leitura, eu tenho meu tempo de me exercitar, eu tenho meu tempo de trabalhar, eu tenho meu tempo de cuidar do meu perfil no Instagram e eu tenho meu tempo de escrever. E o tempo de escrever, eu acho que ele é o mais flexível deles, porque eu preciso estar com a cabeça em ponto de bala para poder me dedicar a isso, assim. Porque eu já percebi que quando eu escrevo por obrigação, naquela coisa assim, você precisa escrever 1 hora por dia. Para mim isso não funciona, porque quando eu faço isso, a minha escrita acaba se tornando mecânica. Então eu prefiro assim, tá, ir trabalhando na minha cabeça o que eu preciso escrever a seguir, né? Alguma coisa que eu tenho que dar continuidade para um texto. E no momento oportuno, quando eu sentir que não tem nada me atrapalhando, que eu já me livrei de todos os meus compromissos, eu paro e escrevo. Né? E aí eu tiro uma manhã, né? Tiro, sei lá, uma tarde para escrever toda aquela parte que tá presa na minha cabeça. Porque eu tenho essa facilidade por ser consultor, eu consigo organizar meus horários para fazer isso, claro. Uhum. E você costuma, assim, para suas histórias, fazer blocos de anotações com informações complementares, definições de personagens, coisas assim, para te ajudar a se localizar na hora que você está dando continuidade na escrita? Sim, sim. Eu sou bem tecnológico nesse ponto, assim. Eu uso bastante ferramentas online para isso, principalmente as do Google. Então eu tenho o Google Tarefas, o bloco de notas do Google. Então ali eu vou anotando as coisas, assim, tudo que vem. Às vezes eu estou almoçando e vem uma ideia de uma frase, sabe? Que é uma frase que vai ser uma âncora para um texto. Então eu pego e já jogo ela ali. Às vezes é uma frase que só vai aparecer lá pelo final do livro. Eu já anoto também. E aí eu vou anotando numa ordem cronológica que eu sei que vai ter um momento que eu vou chegar naquela frase, né, para usar ela. Então eu gosto de ir anotando, de ir colocando as coisas assim. E aí eu vou resgatando na medida do necessário, assim, quando eu preciso. Aham, que bacana. E falando na ficção, assim, que a gente que escreve ficção, a gente sempre fica com aquele pensamento assim, e o futuro? Como é que o futuro de real vai ser? Você fica pensando assim, poxa, será que vão ter robôs? Será que a humanidade ela vai mudar o comportamento de algum jeito? A tecnologia, como é que vai ser? Você para imaginar assim, como que é o futuro da vida real? Você imagina um... Porque a gente é bombardeado, né? Não só a escrita, que a gente as nossas obras, mas assim, a gente é bombardeado por conteúdos assim que cada um aborda o futuro, né, da ficção de uma forma diferente, né? A gente vê Uhum. desde futuros super pacíficos a cyberpunk, né? Então assim, como que você vê assim, que você acha que vai ser o futuro? Como eu falei, né, eu não gosto de me apegar Uhum, a uma visão só das coisas, assim. Então, eu mesmo nos meus livros, embora eles façam parte do mesmo universo, eu exploro o futuro de formas diferentes. Então, por exemplo, enquanto o Colmeia de Vidro é um futuro utópico, onde as pessoas têm todas as suas necessidades atendidas, onde elas vivem online, então elas são capazes de construir o mundo que elas quiserem, né? Então, onde existe a possibilidade de você ser imortal através da rede, né? Você fazer um upload da sua mente para viver dentro da internet e tal. Então, é um mundo, assim, virtualmente perfeito, né? No Colmeia de Vidro. Eu tenho uma outra realidade onde eu descrevo que é mais adiante, que é depois que passou a história do Comédia de Vidro, que ele acabou não se sustentando, onde a gente tem uma onda de reacionarismo, onde o mundo voltou a ser muito do que era hoje. Então, ele é um mundo super tecnológico, muito mais tecnológico do que é hoje, talvez tanto quanto o Comédia de Vidro, só que é uma outra realidade, onde, por exemplo, o preconceito voltou com toda a força, o reacionarismo, a coisa da tradição familiar, né, de você priorizar pessoas que podem se reproduzir para poder dar continuidade à espécie, né? Então tem uma condenação aí dos homossexuais, tem todo o preconceito que hoje a gente tem com grupos étnicos nossos, nesse futuro ele acontece com os androides. Então eu exploro uma parte mais negativa. Então, como eu não sei o que vai acontecer, eu tento explorar todos os cenários. então, assim, você não tem por conta de escrever ficção, você não tem essa paranoica com, o que vai ser do futuro, né? Tipo, você vai fazendo, encaixando as suas obras e não, o que é real vai acontecer e não adianta ficar esquentando a cabeça. Até porque, para ser bem sincero, eu não sei nem se a gente vai chegar lá, do jeito que as coisas vão indo, né? É, e entrando agora um pouco nas ciphers,
né? Que está bem ativo ali nos comentários que eu estou vendo. Da onde que surgiu isso? Como que foi essa ideia? Como que o que que é a intenção? Você falou um pouquinho ali, mas vamos abranger um pouco mais esse assunto. Sim. Então, isso surgiu de uma ideia que eu tive no começo do ano passado. Eu tinha já publicado o Vespa Esmeralda no ano anterior, só que eu tinha publicado ele só online até aquele momento. Eu tenho impresso, é o único livro que eu tenho impresso dos meus 5. E aí eu tava pensando em fazer impresso dele, mas aí eu pensava, cara, fica meio estranho publicar um livro sem ter nada na capa, sabe? Só o nome do autor né? E o título. E não só isso, mas assim, mesmo na Amazon, né? Eu sentia falta de ter esse endosso, né? De uma marca que mostrasse qual que é o meu gênero, né? Quem sou eu, o que eu tô propondo aqui. E aí, naquela época, eu conversei com a Daniela Matos, do perfil blog Sabe o Quê? Expus para ela essa minha ideia. Ela achou que seria muito legal. E aí ela comentou isso também com o Henrique Sanches, que está aí. E a Cris Sakamoto também veio depois, também ela tá aqui na live. E a gente foi trocando ideia. Então a gente começou entre esses 4 assim, a conversar, né? Eu expliquei para eles a minha ideia, expliquei o que eu gostaria, que era criar um selo de ficção científica independente, onde a gente trouxesse outros autores para a gente assinar como se fosse uma editora, né? Mas o intuito era fazer com que as pessoas identificassem obras de ficção científica mais fácil. Quero uma obra de ficção científica nacional de um autor independente. A gente já teria isso reunido num único site, num único lugar. E aí acabou surgindo aí o Cyphers BR. Então, o nome depois, a gente trouxe os outros escritores e junto com eles a gente definiu o nome, a identidade, tudo. Esses escritores que foram convidados, eles participaram de todo o processo daí. Você tinha falado que tinha chanceler, tinha me explicado os níveis hierárquicos lá. Como que funciona? Cada um faz uma coisa? Como que é essa distribuição interna? Então, como é uma coisa independente que não envolve dinheiro, acaba que todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Aham. Mas a gente tem os chanceleres, eles são mais, eles não são os escritores, então o trabalho deles é ajudar na divulgação. Então, como eles já são perfis que têm uma dedicação à ficção científica no perfil deles, no literário, no Instagram, o que eles fazem muito é isso, assim, ajudar a mostrar o nosso trabalho, né? Promover leituras coletivas, né? Ajudar a selecionar e mostrar para as pessoas dentro dos nossos subgêneros, né? O que tem de legal para ser lido, fazer resenhas dos nossos livros. Mas eles também ajudam muito nas decisões estratégicas dos ciphers. Então, eles estão presentes toda vez que a gente vai tomar uma decisão de um caminho novo, de uma ação que a gente quer fazer, esses chanceleres eles acabam tendo uma participação bastante ativa. E os escritores, além de escrever, claro, também ajudam nisso. Então, os nossos perfis divulgam uns aos outros. A gente está sempre indo lá, comentando, compartilhando posts uns dos outros para ajudar na divulgação, né? A gente não tem nenhum investimento com marketing. Então, tudo é feito por nós mesmos, né? Então, uns divulgam os outros. E aí, quando surge uma oportunidade nova, por exemplo, o Vinícius conheceu um parceiro super legal que tá falando bem do trabalho dele. Ele pega e fala assim, eu acho que precisa conhecer também o trabalho do Mike, o trabalho do Fernando, o trabalho da Elita e assim por diante. E aí as pessoas vão se aproximando. Então, muitos leitores hoje que nós temos, cada um de nós, foram conquistados porque eles já primeiro começaram lendo algum outro de nós, gostou muito e aí se interessou por nos conhecer. Uhum. Mas como que é feito assim, digamos que para manter o nível de qualidade, né, padrão qualidade, como que é feito assim essa decisão de quem entra, quem pode continuar, tal? É feita uma análise assim, entra um jurado assim que, olha, essa história aqui tá bacana, merece o selo, essa aqui não tá legal. Como que funciona Sim. isso? Quando começou, como era o primeiro movimento, a gente chamou autores que os chanceleres mesmo disseram, olha, a gente acha que esses são autores legais. São autores que têm uma qualidade bacana, a gente já leu o Uhum. trabalho deles e gostava. Eu nem conhecia esses autores ainda. E aí eu confiei totalmente neles, assim, e não me arrependi, porque eu adoro o trabalho de todos os ciphers, assim, eles realmente escrevem muito bem. E aí esse primeiro movimento foi assim porque a gente estava estruturando a coisa, né? Mas, por exemplo, agora, no mês passado, a gente abriu um processo seletivo para novos autores autorizados, que é uma outra categoria. Então, retomando aquela coisa da hierarquia, né? A gente tem os chanceleres, que são esses produtores de conteúdo.
Temos os escritores Cyphers, que são aqueles que têm todas as suas obras de ficção científica independente assinados pelo selo. E temos as obras autorizadas. Também tem os parceiros externos, né, que não são chanceleres, mas também ajudam na divulgação. E as obras autorizadas são livros que a gente escolhe pontualmente de um autor, ou mais autores, para assinar com o selo. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, a gente está começando esse processo agora, né? A gente está no processo de avaliação agora desses livros, então temos alguns autores ali que estão em avaliação, e aí aqueles que a gente selecionar vão receber o selo como autores autorizados para aquele livro, para aquela obra. Possivelmente, dentro desses autores, pode ser que a gente goste muito de um que preencha todos os critérios e a gente convide ele para ser um autor Cypher também. E aí ele vai aparecer no nosso site como sendo parte do grupo. Os critérios que a gente usa tem a ver com o gênero, né? A gente precisa que os livros sejam adequados realmente ao gênero, sejam ficção científica, né? Não pode misturar fantasia, por exemplo, na história. A questão de coesão, né? Tipo, a história tem que ter um início, meio e fim, e tem que fazer sentido, né? A parte ortográfica e gramática, claro, né? É óbvio que a gente não vai ficar perseguindo vírgula, né? Até porque as pessoas não têm, às vezes, autores independentes não têm condições de contratar uma revisão, então nem todo o trabalho vai estar 100%, né? E a gente 100%. entende isso. A gente entende isso, né? Óbvio. Mas é claro que também tem coisas que não dá para aceitar. Não pode ser não pode ser discrepante. Exatamente. Então a gente faz uma análise que é um pouco subjetiva, mas não é uma análise de uma pessoa só, né? A gente faz em grupo, então a gente acaba tendo uma nota. E depois a gente faz uma média das notas, faz uma nota de corte, enfim. Então esses critérios são importantes. Mas mais importante de tudo, tá? Mais do que isso para mim, isso é fundamental, não pode não ter. Mas o mais importante de tudo é o perfil com o perfil do Cyphers. Por quê? Não adianta tu ser só um bom escritor de ficção científica. Não adianta tu ser uma pessoa que escreve super bem, que tem uma escrita bacana, que as pessoas gostam, que tu tem milhares de seguidores no Instagram. É importante que essa pessoa tenha esse sentimento de cooperação. Porque para nós, se a pessoa for uma pessoa que só publica coisas, por exemplo, sobre os livros dela no perfil, ela não serve pra gente. Porque se você só sabe falar do seu livro, como é que a gente vai esperar que você vai ajudar a divulgar a gente também, né? Então, os Cyphers, eles têm o hábito de se compartilhar e de falar de outros escritores, não só de Cyphers, fazer resenhas de outros livros, porque isso para nós é importante, assim, tem que ter esse perfil de querer ajudar outros autores. Uhum. Então, no caso, lógico que é feita uma avaliação da obra, né, para ver se é uma obra bacana, assim, tal. Só que também, muito mais do que isso, é importante a questão da colaborabilidade, vamos colocar assim, da colaboração, né? De ser um membro que está entrando ali, que ele vai agregar o grupo. No caso, isso é importante, né? Sim, exatamente. Então, assim, tem perfis que a gente viu, por exemplo, quando a gente fez a seleção agora, que a Uhum. gente viu, nossa, essa pessoa está super bem. Só que assim, aí você entra no perfil dela, ou ela quase não usa o Instagram, que é o nosso principal meio de divulgação, ou quando ela usa, ela não fala de ninguém, assim, ela não elogia o trabalho de ninguém, então assim, é uma pessoa, dá pra ver que tem um perfil mais autocentrado, assim, né? E aí não serve pra gente, porque vai entrar e vai continuar falando de si mesmo, né? E aí, o que adianta? Uhum. Ô Michael, para quem estiver assistindo e quiser ter o selo, como que funciona? Entra em contato através do site, fala com algum de vocês, como que funciona esse processo? Então, como eu disse, a primeira vez que a gente abriu o processo seletivo foi esse de agora, né? Foi a primeira vez que a gente Uhum, selecionou outros autores fora os autores originais. uhum, Eu não sei se a gente vai abrir outra esse ano, porque a gente tem que ver a gente tem que analisar essa experiência, né, desse processo primeiro e ver o que deu certo e o que não deu para poder melhorar o processo. E aí, ou no segundo semestre desse ano ou ano que vem, a gente deve fazer uma nova rodada para selecionar obras autorizadas. Essas obras autorizadas vão ser uma obra por autor que recebe o selo. E aí depois, conforme a gente for vendo o quanto essa pessoa se engaja na ficção científica e realmente tem interesse em continuar no gênero, possivelmente a gente vai convidar ela para ser um autor Cypher, né? Então, assim, para ser um autor Cypher, provavelmente vai ser convidado, né? Para ter uma obra autorizada, tem um processo seletivo, mas para ser uhum. um autor que faz parte do grupo, vai ser um convite, porque aí vão ser uma pessoa que a Ah. gente vai observar o perfil. Ah, sim. Então é feito, por parte de vocês, é feita uma análise no perfil, a pessoa da comunicação dela, através das redes sociais.
E daí sim rola essa conversa aí da questão do interesse, né? A pessoa que é o autor tem interesse em ter o selo e tudo mais. No caso, seria isso, né? Isso. Isso. E Uhum. claro, depois a gente já ter lido alguma coisa da pessoa, né? Esse é um movimento que vai acontecendo de uma forma bem natural, assim, né? Aham. Às vezes a gente vê um autor, por exemplo, que eu costumo fazer muita resenha de ficção científica nacional. Então, às vezes eu leio um livro muito legal e eu compartilho isso com os outros autores ciphers, né? Eu disse, gente, eu li um livro super bacana de uma pessoa, acho que a gente tem que ficar ligado, né? E aí algum outro acaba lendo, daí eles acabam gostando, daqui a pouco a gente começa a interagir com aquela pessoa, ela começa a curtir coisas nossas, e aí vai se aproximando, né? Então isso vai acontecendo de Uhum. uma forma natural mesmo. Uhum. E assim, em relação que nem você falou dos autores nacionais, você vê hoje que o público de leitores ainda até há um preconceito com obras nacionais, há aquela preferência do que é estrangeiro, que vem para cá. Como que você vê a aceitação do público para obras de autores nacionais? Ainda é muito grande. Essa rejeição assim ainda acontece muito, sim. Mas é porque assim, comercialmente é o que é vendido, né? As grandes editoras, elas, né, elas querem ganhar dinheiro, um dinheiro que seja não fácil, mas assim, que elas tenham mais garantia de que elas vão receber um retorno, né? Então, é natural para elas investirem nesse tipo de obra, né, mais do exterior, porque já tem um público consolidado. Então, Uhum. é mais difícil elas investirem. As grandes editoras, dificilmente elas fazem esse trabalho, assim, é muito mais complicado. Então, cabe a nós, autores independentes e pequenas editoras que acreditam no trabalho nacional, fazerem esse movimento. Mas justamente a gente tem muito menos força, né? Então, é um trabalho de formiguinha, assim, porque as pessoas estão muito contaminadas pelo. E aquilo que a gente estava falando, né? O cinema influencia muito a leitura das pessoas. E o cinema de ficção científica, ele é majoritariamente norte-americano. Né? Tem vindo algumas coisas da Europa também, né? Mas a gente tem pouquíssima produção nacional de ficção científica. Né? Quando tem é muito bom, mas é muito pouco. Então as pessoas meio que transportam isso do cinema para o livro. Né? Ah, cinema nacional não é bom, que também é um erro, e aí o livro nacional, consequentemente, elas também acham que não vai ser. Aham. Bacana, interessante. O pessoal que está assistindo, se alguém tiver pergunta, manda aí na caixinha de perguntas, porque eu vou olhando aqui, volta e meia, eu vou olhando os comentários aqui, mas eu acho que estão marcando até churrasco aqui nos comentários aqui. Menos no assunto que nós estamos falando. Que eu vi alguma coisa de vodka com melancia ali para baixo ali. Ô, É, Michael, que conselho você daria para quem quer iniciar nesse mundo da escrita? ah, cara, eu odeio dar conselho. Mas, o que eu posso dizer assim? Primeiro que as pessoas, se elas têm vontade de escrever, não criar grandes expectativas, tá? Eu acho que tem muita gente que acha assim que vai escrever, vai ganhar rios de dinheiro. Cara, não vai nessa pilha. Até porque não pode ser por isso que tu vai escrever. Não pode escrever porque tu vai ganhar dinheiro. Óbvio que a gente quer isso, né? Mas é um trabalho de formiguinha, como eu falei, tem que ser feito aos poucos. E se realmente é uma coisa que tu quer, faz os teus movimentos, sabe? Dá o passo a passo. Hoje mesmo eu publiquei um meme sobre isso. Brincando com essa ideia de que tem autores que estão começando e já querem lá, né, dar curso de escrita criativa, né? Então, assim, vai devagar. Começa fazendo fanfics. Não, tu não te sente seguro, por exemplo, para criar um universo, criar personagens, faz uma fanfic. Né? Começa trabalhando com personagens de universos que já existem e vai testando como é que vai ser a recepção. Hoje em dia, colocar o teu material online é muito fácil. Então, assim, você pode fazer direto no Facebook ou no Instagram, você pode criar um blog, pode ir pelo Wattpad. Tem várias comunidades onde você pode compartilhar suas ideias. Testa, né? Vê como é que vai ser a receptividade das pessoas e aos poucos você vai incrementando e vai percebendo onde você se deu melhor. Daqui a pouco até experimentar gêneros diferentes. Você escreveu uma fantasia, escreveu um terror, escreveu uma ficção científica e você viu lá que o seu conto de terror foi super bem avaliado, as pessoas adoraram. Uhum. Daqui a pouco é o seu caminho. Daqui a pouco é, o lugar, né, é uma coisa que você pode investir um pouco mais. Aí você vai e escreve um conto e publica numa antologia de terror. Pô, legal, as pessoas tiveram uma receptividade, tiveram bons comentários, vou escrever o meu conto independente. E assim vai indo. Eu acho que tem que ir aos pouquinhos, sempre criar expectativas e sem ter pressa. Porque escrita, como o André falou até num post hoje, escrita é um projeto de longo prazo.
Aham. E hoje, assim, a gente, hoje em dia a gente tem internet, né, que torna muito mais fácil a gente fazer essa questão da divulgação. Eu lembro que na minha época de escola, de criança, rapaz, o cara entrava sala por sala, colocava os livros em cima da mesa, livro de poesia, aí depois quem queria comprar, comprava, quem não queria, ele ia pegando de volta. Então, assim, a gente pensa a trabalheira que não era para, assim, atingir um número pequeno de pessoas, né? E hoje com a internet a gente consegue ter esse alcance a nível Brasil. Então, acho que muita coisa nesse sentido melhorou, né? Facilitou, né? Sim, sim. É muito mais fácil. Hoje em dia você não tem barreiras para você começar a publicar. É óbvio que com isso a concorrência é muito maior, né? Tá cheio de Uhum. gente fazendo isso. Mas assim, é uma oportunidade para você se experimentar. Eu acho que não pode ter medo. Se você não fizer, aí é que você não vai conseguir mesmo. Se você ficar escondendo o seu texto e não mostrando para as pessoas, nunca vai acontecer nada. Agora, se você se experimentar, e eu me experimentei e eu estou gostando do resultado. Ele está devagar, ele está indo aos pouquinhos, mas ele está me deixando feliz. Porque as pessoas me dão Uhum. retornos que são sinceros, sabe? São pessoas que estão próximas, que eu vejo que vão se agregando e vão trazendo a percepção delas de uma forma muito genuína, né? E isso me deixa feliz. Aham. Que bacana. Mandaram uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Aqui da editora Madre Pérola. Dica para os escritores de sci-fi. Onde estão os leitores de ficção científica hoje? Olha, isso é uma pergunta que eu gostaria de ter respondido também, de saber a resposta. Porque a gente está atrás, né? A gente está correndo. Tá. Mas, assim, eu vejo que tem muitos perfis literários de ficção científica. É que, assim, dentro, a nossa estratégia é trabalhar o Instagram, tá? Os bookstagrammers, né? Então, a gente busca sempre influencers da área de ficção científica. Então, tem vários perfis nessa área onde a gente procura conhecer, a gente começa a curtir as coisas e acompanhar o material deles, né? Inclusive, a gente fez uma seleção também de parceiros, né, de perfis desse gênero para nos ajudar a divulgar. Então, um caminho é, claro, buscar esses parceiros, né, e compartilhar o seu trabalho. Né? Eu mesmo, pessoalmente, fiz uma seleção de parceiros no início desse ano. Fiz uma seleção de 10 perfis, né, que nem são 100% ficção científica, mas que valorizam a literatura nacional, o que é muito importante. E aí, entre essas pessoas, por exemplo, eu compartilho as minhas obras de forma gratuita, para que elas possam ler né, falar para os seus seguidores, né, o que elas pensam da obra e tal, de uma forma totalmente livre, assim, sem compromisso. Então, é um caminho, mas assim, eu não tenho as respostas mesmo, estou aprendendo. Então, a gente está buscando isso porque é difícil para todo mundo, assim, conquistar público. É muito difícil. Você falou da questão ali de passar uma versão gratuita, uma coisa até que hoje eu fiz uma publicação lá no Facebook, no grupo, falando da questão da pirataria. Eu vi que muitos comentários as pessoas defendem muito isso, né? Sempre justificam que o livro é muito caro, que não sei o quê, não sei o quê. Como que você vê esse mercado, o mercado nacional? Você acha que a questão dos preços dos livros físicos acaba gerando muito essa questão da pirataria? Você acha que, mesmo tendo o e-book sendo mais acessível, você acha que culturalmente, por ter essa questão da pirataria, você acha que isso atrapalha muito também? Como que você vê essa questão? Cara, esse é um dilema, assim. Eu tenho até autores do selo mesmo, assim, que não veem problema nisso, assim, da pirataria. Eu vejo como um problema, assim. Eu vejo como um problema porque eu acho que é uma questão cultural muito negativa que o brasileiro tem. Eu acho assim, tu fez um trabalho, tu colocou ali o teu esforço, tu precisa receber por isso. Mesmo que seja R$ 1, sabe? Mas tu precisa ser valorizado pelo teu trabalho. Eu acho que se é um médico que vai te dar uma consulta, você vai se sentir mal de não pagar ele, sabe? Por que um escritor tem que ser diferente? Por que um escritor é visto como uma forma inferior e ele pode dar o trabalho dele de graça? Eu acho que isso não é certo. Acho que a pirataria não é legal. Mas acho que sim, a gente precisa enxergar a realidade, que as pessoas comprar um livro hoje em dia é difícil, então tem que ter uma relação de confiança. Eu acho que criar uma relação de confiança com parceiros, né, que é o que eu tento fazer, o que os ciphers também tentam fazer, é buscar pessoas que você sabe que pode confiar, que não vão sair distribuindo seu livro por aí, e contar com a ajuda delas, né? Eu acho que tem que ter um pouco de critério quanto a isso,
Mas eu acho que pirataria não é legal, assim, uma coisa para compartilhar também, assim, eu já tive videolocadora no passado, na época que existiam as videolocadoras, né? E eu enfrentei muito desse problema da pirataria com filmes, né? E isso prejudicava demais o meu negócio, óbvio. Então, eu trouxe isso comigo, assim, e eu penso assim, não só em mim, mas em qualquer negócio que tenha, qualquer expressão artística que foi criada com o intuito de ser comercializada, ela precisa receber por isso, porque teve toda uma estratégia por trás daquilo e não é nada legal, assim, você ver seu trabalho sendo pirateado, né, e todo mundo lendo sem você receber nada. Você tem optado por isso, né, claro. Aham. Deixa eu ver aqui, tem mais uma perguntinha que mandaram. A editora Madre Pérola perguntou: podemos esperar um prêmio Cyphers? Nós já falamos até sobre isso, já brincamos sobre isso em algum momento. É uma coisa difícil para nós, porque assim, nós não temos a autoridade, né? Ou pelo menos não nos demos essa autoridade para dizer o que é uma obra excelente de ficção científica. Acaba que tem muito de gosto nas coisas que a gente seleciona, né? Para ser um cipher, por exemplo. Mas algumas pessoas já disseram assim, não, mas eu acho que é super legal, podem fazer, né? Tem quantas editoras fazem isso também, né? E pode ser que sim, pode ser que em algum momento a gente faça isso. Eu pessoalmente me sinto um pouco desconfortável com isso, porque eu acho que eu não tenho autoridade para dizer quem pode ou quem não pode ganhar um prêmio. Mas enfim, pode ser que no futuro. Bacana. Ô, Maicon, as minhas perguntinhas aqui encerraram. O pessoal tem mais alguma coisa que gostaria de perguntar aí? Se quiser, aproveita, manda no boxzinho. Maicon, considerações finais aí? Você gostaria de agradecer o pessoal aqui que fez até receita aqui de pinga com não sei o quê, que tá... Não, dessa vez eu fui esperto. Eu abri aqui no computador, porque daí quando terminar a live vai ficar aqui. Eu vou ler tudo que escreveram, agora ninguém foge. Mas, sim, quero agradecer muito ao pessoal que veio, principalmente os Cyphers que vieram em peso, mas vários parceiros nossos que estão sempre aí com a gente, né? O André Braga, a Maísa, a Liliane, a Tiane, a Dani Schimp. Tem uma galera que está sempre nos acompanhando, que está sempre nos dando força. Muito obrigado pela presença de vocês. Se eu não citei aqui é porque eu não cheguei a enxergar o nome, tá, pessoal? Mas muito obrigado mesmo por terem vindo. Convido todo mundo a conhecer o selo Cyphers. Nós temos um site cyphers.com.br, bem simples de decorar. Então, lá a gente tem todos os autores e todas as obras deles. Tem um link também para você ver na Amazon uma lista com todos os nossos livros. Né? A gente tem cerca de 40 obras já que tem o selo do Cyphers BR. Então, é um caminho ali para conhecer a ficção científica nacional independente. Né? Leiam, nos conheçam. É uma honra receber novos leitores de outros gêneros, inclusive. Então, por favor, venham nos conhecer. E leiam os meus livros, né? Não posso deixar de fazer o meu próprio jabá. A Vespa Esmeralda, Rebanho, que é um conto. O romance Comédia de Vidro. E as noveletas Leon Esteve Aqui e O Sono dos Justos, que foi lançado na semana passada. Bacana, show de bola. E mandaram mais uma perguntinha aqui. Vamos Oba! ver o que escreveram. Peraí, eu tinha visto que tinha uma pergunta aqui, mas acho que Era nos faz. comentários? Não, era no box de pergunta aqui. Tinham mandado, mas eu cliquei aqui e sumiu. Acho que a pessoa, sei lá, hein? Sei lá, ficou com medo de perguntar e, e apagou aqui. Eu tinha visto aqui, apontou um aqui, eu cliquei aqui e sumiu a pergunta. Ô, Ali, ô, ó. Michael, deixa eu fazer um agradecimento também a todo mundo que está acompanhando a live aí, ficou até agora aí. Cara, eu achei bem bacana a questão do pessoal que te acompanha, que te ajuda também, porque de todas as lives que eu fiz, o pessoal tá bem animado nessa aqui, cara. Rapaz do céu, os comentários, enquanto eu falava contigo, eu só via subindo, subindo, subindo. Tá certo que os assuntos eram nada a ver, mas estavam ali bem participativos. Como diz o Fernando Romulo, é desordem. Esse é o nosso funcionamento aqui. Pessoal, então, agradecer a presença de todo mundo. Michael, agradecer também que você tirou um tempo aí para a gente fazer a nossa live, né? Dizer também que eu vou deixar salva ela
no IGTV, né, depois, e também vou fazer os cortes lá para postar no Reels, né, que é bem bacana também, que o pessoal gosta, bacana. E, Michael, mais alguma coisa aí, ó, as últimas palavras antes de encerrarmos? Cara, te agradecer muito pelo espaço aqui, foi muito legal a conversa. Até a gente a gente seguiu o roteiro aqui, mas só te comentar que eu também, durante a semana, acabei lendo o Metal Project, achei bem legal, assim. As ilustrações são tuas? Não, elas são terceirizadas, né? Tem Ah, a Mariana Brandão, lá de Cuiabá, que é a Mia GBR, ela que fez os desenhos para mim. legal, legal. Outro projeto aí que é bem bacana também. Quem sabe um dia nós ganhamos uma estatueta Cyphers, né? Um prêmio Cyphers. Aproveitando o pessoal que está aqui, eu sou escritor de Metal Project, né? Que é uma obra aí, uma ficção aí que é ambientada no Brasil, então tem muita sátira desse nosso Brasilzão aí, e com toda essa mistura de tecnologia, com sátira de coisas que acontecem aqui no Brasil, uma história, uma construção de uma história bem bacana também. Quem puder depois dar uma passadinha, o link está no meu perfil, dá uma olhadinha lá na Amazon, lá dá uma olhadinha na prévia, que é uma historinha bem, bem bacana, né? Ô, Michael, então acho que encerramos. Agradecer mais uma vez todo mundo aí, né? E ficamos por aí. E quem Valeu. sabe outro dia aí a gente marca uma outra live aí, né? Tamo aí. Falando sobre os futuros livros aí, né? Isso aí, Quem isso sabe, aí. né? Vamos seguir. Então, beleza. Um abração para todo mundo, um ótimo sabadão aí, né? E um bom final de semana. E vamos encerrando. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Falou. Tchau.